Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h32. Bom dia para você, obrigado pela sintonia, o carinho com a gente. Hoje é dia 7 de outubro de 2022, uma sexta-feira. A partir de agora, os principais destaques das últimas 24 horas. Comigo por aqui, Wesley Pereira, bom dia. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia também para todos os nossos ouvintes que a partir de agora sintonizam a Verde Vale FM no 103,7 e também pelas nossas plataformas digitais, o Facebook, o IPTV e também o YouTube. Bom dia também para Daliana Oliveira. J. Pereira, bom dia para você, bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos. Hoje então uma sexta-feira, 6h33. A partir de agora os destaques do Jornal Verde Vale. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Wesley chegando com seus principais destaques. Ministério Público Goiano quer troca de 1.900 vigilantes temporários para efetivos do sistema prisional. Ex-gerente é investigada pela Polícia Federal por desvio de R$1.600.000 de contas no Banco do Brasil. E ainda, Goiás é o estado que mais cria empregos no campo em todo o Centro-Oeste. Daliana Oliveira, os seus destaques. Brasil pode gerar receita de até 120 bilhões de dólares em créditos de carbono até 2030. Caixa relança programa de regularização de dívidas. E o TSE aprova plano de propaganda gratuita para segundo turno. Olha, em ação conjunta, Polícia Militar, e Polícia Civil, a revida injusta agressão e apreende 52 tabletes de maconha aqui, mineiros. Detalhes em instantes para você. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E o relógio girou 6h34 agora. Muito bom dia para você. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem, por unanimidade, o plano de mídia para a propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio durante a campanha do segundo turno das eleições. Pelo calendário eleitoral, as peças audiovisuais devem voltar a ser veiculadas a partir de hoje. Pelo plano de mídia aprovado, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, que disputam a presidência da República, terão 5 minutos cada nos 2 blocos diários de propaganda eleitoral. Os horários dos blocos seguem os mesmos do primeiro turno. Na TV, as propagandas irão ao ar de segunda a sábado, das 13 às 13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, a propaganda para presidente vai ao ar das 7 às 7h10 e do meio-dia ao 12h10. O primeiro a se apresentar será o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por ter obtido o maior número de votos no primeiro turno. A partir daí é feita a alternância com o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição e ficou em segundo lugar. No caso dos governadores, naqueles estados onde haverá segundo turno, os blocos também são de 10 minutos, indo ao ar das 13h10 às 13h20 e das 20h40 às 20h50 na TV. No rádio, das 7h10 às 7h20 e do 12h10 ao 12h20. Os candidatos também têm 25 minutos de inserções por cargo, de segunda a domingo, para veicular peças de 30 segundos a 60 segundos ao longo da programação do rádio e da TV. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h36 agora. O Ministério Público Goiano encaminhou recomendação ao governo estadual para que cumpra a decisão judicial para substituir os vigilantes temporários do sistema prisional, em torno de 1.800, por servidores efetivos aprovados em concurso. Para isso, segundo a promotora Vilis Marra, da Promotoria de Goiânia, autora do pedido, é possível convocar até 424 candidatos considerados aptos no concurso público realizado em 2019. Ela pede também que seja marcado com urgência um novo processo seletivo para o restante das vagas. No dia 21 de setembro, o juiz Gustavo Dalui Faria, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, acatou o pedido da promotora e determinou uma multa diária de R$10 mil, com limite de até 50 milhões, enquanto que o Estado não cumprisse a decisão para fazer a troca. A situação é preocupante, pois os contratos temporários foram anulados e, nesse caso, os agentes prisionais não deveriam nem estar trabalhando, foi o que explicou a promotora. E o Procon de Goiás alerta os consumidores para uma prática recorrente e abusiva que tem afetado principalmente os aposentados e pensionistas do INSS.
Diariamente, dezenas de idosos têm procurado atendimento do órgão para registrar reclamações contra as instituições financeiras C6 Bank e Banco Pan pela cobrança de empréstimos consignados não autorizados. A repórter Osana Alves explica como funciona o golpe. O Procon Goiás alerta os consumidores para uma prática recorrente e abusiva que tem afetado principalmente aposentados e pensionistas do INSS. Dezenas de idosos têm registrado reclamações no Procon contra as instituições financeiras C6 Bank e Banco Pan pela cobrança de empréstimos consignados não autorizados. Os consumidores são abordados por telefone pelos correspondentes bancários dessas duas instituições. A pessoa que está do outro lado da linha informa que o idoso tem um valor a receber referente à sua aposentadoria ou outro benefício do INSS. Pelo telefone mesmo, os idosos concordam em receber a quantia, verbalizando a palavra aceito e chegam a enviar uma foto. As informações repassadas possuem validade jurídica e, a partir disso, é gerado um contrato mesmo sem a assinatura da vítima. Dias depois, os idosos são surpreendidos com valores que variam de 10 mil a 40 mil reais em suas contas bancárias e, o que é pior, com desconto mensal de parcelas em seus vencimentos. Quando descobrem que se trata de um empréstimo consignado e que foram lesados, os idosos entram em contato com as instituições para tentar cancelar o empréstimo, mas novamente são vítimas de um outro crime. Os correspondentes bancários informam uma conta cuja titularidade pertence a uma pessoa física ou jurídica que não está vinculada a nenhuma das instituições para que o idoso estorne o valor. E nesse caso, a vítima sequer percebe que fez o depósito em nome de um terceiro. Além de acionarem o Procon Goiás, os consumidores também são orientados a registrar o caso na Delegacia do Consumidor e até mesmo recorrer à Justiça, podendo inclusive ingressar com uma ação de indenização por danos materiais e morais. Do início do ano até o dia 25 de setembro, foram registradas no Procon 235 denúncias e reclamações contra o C6 Bank e 444 denúncias e reclamações contra o Banco Pan. De Goiânia, Osana Alves. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h40, 6h40, Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Após derrubar a favorita Itália na rodada passada, a seleção brasileira feminina de vôlei manteve o embalo e atropelou a modesta equipe de Porto Rico nesta quinta-feira no Mundial. Jogando novamente em Roterdã, na Holanda, a equipe nacional aplicou 3-0 com parciais de 25-11, 25-13 e 25-15. Foi a segunda vitória do Brasil nessa segunda fase da competição. Na terça, as comandadas do técnico José Roberto Guimarães superaram a Itália por 3-2, a melhor performance da equipe nesse Mundial até agora. Com esse resultado, a seleção alcançou as mesmas 6 vitórias da líder Itália e entrou de vez na briga pela primeira colocação do Grupo E. As italianas ocupam o primeiro posto pelos critérios de desempate. A seleção volta à quadra na tarde de hoje, às 3h15 da tarde, pelo horário de Brasília, para enfrentar a anfitriã Holanda. E falando agora de futebol, a contagem regressiva do Palmeiras pelo título brasileiro diminuiu mais um pouco nessa quinta-feira, quando o Verdão goleou Curitiba por 4-0 no Allianz Parque. E abriu assim 12 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, a maior diferença para o segundo colocado na atual edição. Em noite de festa, o líder só não teve o técnico Abel Ferreira, suspenso, que não pôde estar à beira do campo para ver os gols de Mike, Rony, Gustavo Gomes e Breno Lopes. Não pôde também participar da estreia do garoto Hendrick, de 16 anos, principal promessa da base do Palmeiras e que jogou pouco mais de 20 minutos. A confirmação do título é questão de tempo para o Verdão, enquanto que o Coxa continua à beira da zona do rebaixamento. O Palmeiras volta a jogar na próxima segunda-feira contra o Atlético Goianiense, às 6h30 da tarde, no Antônio Ascioli. E já o Curitiba recebe o Bragantino às 6 horas da tarde de domingo, no Couto Pereira. Os dois jogos são válidos pela 31ª rodada do Brasileirão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora, 6h42, e o mercado brasileiro do boi gordo finalizou o mês de setembro pressionado com um aumento significativo do rebanho bovino.
Os frigoríficos desfrutam de um momento confortável para o abate, oferecendo condições necessárias para a baixa dos preços pagos pela arroba do boi. Uma das causas envolvendo o baixo preço do boi gordo ocorre em relação aos frigoríficos. Nos meses de agosto e setembro, os frigoríficos conseguiram uma boa vantagem no mercado. Com um rebanho maior, tiveram vantagens para exercer a pressão no mercado. É o que informou o analista de Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. As principais praças de comercialização do país apresentaram uma queda no final de setembro. Em Goiás, o preço pago aos produtores é um dos menores. De acordo com o último levantamento de setembro feito pela agência Safras, a queda em relação ao início do mês no estado foi de 5,45%. Jornal Verde Vale. 6h43 e agora vamos direto para Brasília. Vamos ouvir os comentários de Alexandre Garcia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. A Constituição fez 34 anos no último dia 5 e, no entanto, parece que tem ministro do Tribunal Superior Eleitoral que ainda não leu e tem muito jornalista que não leu. Sabe por quê? Porque nos jornais de ontem eu vi muitos colunistas e notícias falando sobre as chances de reeleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, as chances de reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira. Gente, vocês não leram a Constituição? O artigo 57 da Constituição, no parágrafo 4º, diz que cada uma das casas, Câmara e Senado, vai se reunir a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. É proibido pela Constituição, reeleição. E aí tem outro caso aqui, um ministro do TSE censurou a Gazeta do Povo, para mim um dos melhores jornais do país, né, lá de Curitiba, porque ela noticiou a notícia que a gente viu em todo o noticiário, que o ditador Daniel Ortega, da Nicarágua, que prendeu os seus adversários na eleição presidencial para ser reeleito indefinidamente, né? Que expulsou padres e freiras da Nicarágua, que persegue os opositores, declarou apoio a Lula. Mas isso foi verdade, foi censurado. Mas será que o ministro que censurou não leu a Constituição ainda, 34 anos depois? Artigo 220 diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. E ainda tem um reforço, lá no parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Meu Deus do céu! Essa é a lei maior, essa é a lei que precisa ser respeitada. Coisa incrível, né? Eu acho que a gente tem que ler mais, senão vira bagunça, né? Sem Constituição, estamos todos com ameaças. A nossa segurança, a nossa liberdade, aos nossos direitos, né? Ao nosso domicílio, à nossa propriedade, à nossa vida, né? A Constituição dá as garantias jurídicas a isso, a organização social. Bom, queria dar outra notícia para vocês, né, que os institutos de pesquisa já têm aí uma CPI com número suficiente para ser instalada, né? O senador Arthur Duval, do Espírito Santo, que é do Podemos, partido que está neutro nesse segundo turno, já conseguiu mais assinaturas do que o mínimo necessário. O mínimo necessário é 1/3 do Senado, 27. Ele já tem mais do que isso para instalar uma CPI e investigar os institutos de pesquisa. O presidente da Câmara, mostrando que há esse movimento na Câmara também, diz que há vários projetos de lei para punir, inclusive com cadeia, com prisão, o dono de empresa de pesquisa que use a pesquisa como produto para convencer eleitores, para induzir os eleitores ao voto. A diretora do Datafolha confessou na Globo News que os institutos, as pesquisas eleitorais servem para orientar, né, para que o eleitor decida. Portanto, se os números da pesquisa estão errados, o eleitor vai ser induzido ao erro. O presidente da Câmara chegou a dizer que o IPEC, antigo IBOP, em 27 estados apresentou resultados divergentes dos resultados das urnas em 26, né? O que é
o que é bem grave, né? E para encerrar, só queria lembrar uma coisa, né, que no primeiro turno, 26% dos brasileiros não votaram. 1 em cada 4. Isso é assustador. Teve muita gente que ficou na fila tempo demais e voltou para casa, sem votar, né? Foram 37.700.000 que não votaram e 4.600.000 que votaram em branco ou anularam. Eu acho isso o pior de tudo, né? Porque João Dória, por exemplo, a Mara Gabrilli diz que vão votar em branco. O Temer não abre o voto dele para presidente, só abriu para Tarcísio. Temer, que eu digo, é o ex-presidente da República, né? Chegou a dar um sinalzinho para Bolsonaro, diz que ele apoia aqueles que continuam as suas reformas, né? Do lado do Lula diz que vai tirar o teto de gastos. Bolsonaro diz que vai manter o teto de gastos, que é coisa do Temer. Mas, enfim, eu queria falar desse voto branco e nulo. Gente, isso é dizer assim, deixo que os outros decidam o meu futuro, o futuro dos meus filhos e netos. Não pode ser assim. E agora, voltando às pesquisas, já apareceram as pesquisas, está aí o fato, né? Pesquisa pode estimular um lado e desestimular o outro. Ou pode fazer efeito contrário. Deixa o candidato que está na frente mais relaxado e deixa o candidato que está atrás mais aguerrido. É diferente da propaganda. A propaganda a gente sabe que é propaganda. Agora a pesquisa vem com uma aura de ciência, de antecipação de um resultado, que eu acho muito difícil. São 150 milhões de cabeças, né, que não são homogêneas. Como é que uma amostragem de 0,001 disso é capaz de refletir com uma certeza de, como dizem aí, margem de erro de 2% a 3%? Né? É o que está acontecendo. Pelo menos as pesquisas agora sabem que vão ser investigadas numa CPI. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 6h58, já de volta com o Jornal Verde Vale. Muito bom dia para você que se liga aqui na número 1 da região. E nas eleições de 2022 para a Câmara dos Deputados, 15 partidos não conseguiram atingir a chamada cláusula de barreira, segundo uma análise do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, uma organização que faz consultorias e estudos sobre o Congresso Nacional. A cláusula de barreira aprovada pelo Congresso em 2017 prevê um patamar mínimo de votos que os partidos devem obter nacionalmente na eleição para a Câmara. Desde as eleições de 2018, a sigla que não atingiu os requisitos perde o horário eleitoral gratuito e recursos do fundo partidário. Na votação de domingo, 6 partidos conseguiram eleger deputados, mas não atingiram o número de votos nacionalmente exigido pela regra. Foram eles PSC, Patriota, Solidariedade, PROS, Novo e PTB. Outros 9 partidos não atingiram o número mínimo de votos e não elegeram nenhum nome para a Câmara. PCB, PCO, PMB, PRTB, PSTU, UP, Agir, DC e PMN. Hoje, 32 partidos estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral e 23 têm representação na Câmara. Desses, apenas 3, incluindo as federações, conseguiram superar a cláusula de barreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h15, de volta com o Jornal Verde Vale, após o horário político. E uma ex-gerente é investigada pela Polícia Federal por desvio de R$1.600.000 com fraudes em contas correntes do Banco do Brasil. Segundo a Polícia Federal, desvios de recursos eram feitos nas agências de Quirinópolis, Padre Bernardo e Itapirapuã.
Em nota, o Banco do Brasil informou que conta com estrutura dedicada à prevenção e apuração de fraudes e que a conduta de funcionários envolvidos em irregularidades é analisada sob o aspecto disciplinar, com soluções administrativas que vão desde a advertência e suspensão até a destituição do cargo, a demissão sem justa causa e também por justa causa. A instituição ainda informou que, quando detecta irregularidades, repassa as informações para as autoridades competentes e colabora com as investigações. O banco não informou valores envolvidos, mas antecipou que não houve prejuízos aos clientes. A operação Downgrade cumpre 10 mandados de busca e apreensão nas cidades goianas citadas e também em Goiânia e Brasília. Ao todo, 40 agentes da Polícia Federal estão envolvidos e os mandados foram expedidos pela 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiânia. Os nomes dos envolvidos e da ex-gerente não foram divulgados. E um grupo suspeito de cometer fraude eletrônica foi preso durante a operação deflagrada pela Polícia Civil Goiana em conjunto com a Polícia Civil do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Vamos entender mais essa história com o repórter Marcelo Tavares. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de São Luís de Montes Belos, deflagrou hoje a Operação Vicários em 3 estados: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A ação investiga crimes de estelionato na modalidade fraude eletrônica e associação criminosa. Foram cumpridos 7 mandados de prisão temporária e 6 de busca e apreensão. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Aragarças, Barra do Garças, no Mato Grosso, e Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. O nome da Operação Vicários faz referência à palavra em latim que significa o substituto, o que está no lugar do outro. Vigarista, trapaceiro que explora a boa-fé das pessoas para levar vantagem. A operação contou com o apoio da Delegacia Regional de Jataí e da Polícia Civil de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. De Goiânia, Marcelo Tavares. Jornal Verde Vale. Esportes. E na Fórmula 1, a Mercedes deu as cartas no segundo treino livre para o GP do Japão, novamente marcado pela pista molhada em Suzuka. George Russell liderou a sessão com 1 minuto, 41 segundos e 935 milésimos, seguido pelo companheiro Lewis Hamilton, 235 milésimos atrás. Max Verstappen, que pode ser bicampeão da Fórmula 1 no Japão, fechou o top 3 com 1 minuto, 42 segundos, 785 milésimos. Essa é a primeira dobradinha da equipe alemã em um treino desde o GP da Holanda, mas mesmo após uma alternância entre Russell e Hamilton na ponta, com breve participação de Sainz e Verstappen, não é fácil apontar favoritos para o fim de semana. As condições climáticas são um fator diferencial em Suzuka. A sexta foi marcada pela chuva, que pode reaparecer na corrida no domingo, mas a expectativa é que o classificatório seja disputado em tempo seco. E o resultado da Copa do Mundo é incerto, mas algo já ficou bem claro para a seleção brasileira. A equipe nacional terá que ir atrás de um novo técnico para a partir do ano que vem. Tite já antecipou que não vai continuar no cargo após o Mundial do Catar, mas quem toma as decisões na CBF não pretende tratar desse assunto no momento. O repórter Bruno Moreira é quem traz os detalhes desse assunto. O resultado da Copa do Mundo é incerto, mas algo já ficou bem claro para a seleção brasileira. A equipe nacional terá que ir atrás de um novo técnico a partir de 2023. Tite já antecipou que não vai continuar no cargo após o Mundial do Catar, mas quem toma as decisões na CBF não pretende tratar do assunto no momento. O presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, reforçou nesta quinta-feira que a escolha do novo comandante fica para depois da Copa. O nosso foco principal é sempre os objetivos da seleção brasileira, muito bem comandada pelo Tite, por toda a sua comissão técnica. De qualquer sorte, só mesmo depois da Copa do Mundo é que nós falaremos sobre essa situação do comando da seleção brasileira. Edinaldo Rodrigues foi questionado durante a apresentação do 16º patrocinador da CBF, em evento na sede da entidade no Rio de Janeiro. Apesar de desconversar sobre o tema, na primeira resposta, ele ainda foi perguntado sobre um estrangeiro comandar a seleção e não descartou a possibilidade. A gente não tem nenhum preconceito com nacionalidade. Pode ser um treinador brasileiro, pode ser um treinador estrangeiro, agora desde que tenha competência, desde que tenha realmente um envolvimento muito grande com aquilo que o futebol brasileiro necessita.
O dirigente ainda evitou se estender sobre nomes mencionados, mas disse que ratifica figuras como Abel Ferreira, do Palmeiras, Dorival Júnior, do Flamengo e Fernando Diniz, do Fluminense. O primeiro compromisso da seleção após a Copa do Mundo já será no ano que vem, com o início de novas eliminatórias a partir de março. Agência Rádio Web, com informações da Seleção Brasileira, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h21, 7h21. Os produtores brasileiros de soja devem destinar uma área de 42.890.000 hectares para o cultivo do grão nessa temporada, de acordo com o primeiro levantamento de safras de grãos 2022-23, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Dessa forma, as lavouras voltadas ao cultivo da oleaginosa superaram em 3,4% o espaço dedicado à commodity no ciclo 2021-22. A entidade sinaliza que a semeadura ocorre dentro da janela nos principais estados produtores e chega a 4,6% da área. Os maiores índices de plantio são registrados nos seguintes estados: Paraná, 9%, Mato Grosso, 8,9% e Mato Grosso do Sul, com 6%. Com o avanço da área, a estimativa da Conab para a produção de soja é de 152,4 milhões de toneladas, em linha com o apontado pelas principais consultorias do país. O número representa um aumento de 21,4% ante ao ciclo 21-22, quando as projeções finais dão conta de uma produção de 125,5 milhões de toneladas. A companhia também fez estimativas de exportações do grão em 2023, indicando 95,87 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 22,5% em relação ao projetado para esse ano. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h22 agora. O governo goiano vai reajustar a verba destinada ao programa Auxílio Nutricional Pão e Leite, concedido a entidades do terceiro setor. A decisão estende o benefício àquelas que prestam serviço aos finais de semana. Antes, o recurso era destinado apenas para a compra de alimentos fornecidos de segunda a sexta-feira. A repórter Camila Teixeira traz nessa matéria a importância desse benefício. De R$1,50 para R$2 por pessoa. Esse é o valor que passa a ser pago às entidades beneficiadas com o auxílio nutricional do governo de Goiás. Outra novidade é que o benefício também foi estendido. É o que explica a coordenadora dos benefícios da Secretaria de Desenvolvimento Social, Adelaide Cristine Borges. A partir desse mês, as entidades filantrópicas que são beneficiadas com o programa do governo, elas vão receber R$2 por pessoa, e esse valor repassado também, ele vai ser voltado para a quantidade de dias de atendimento. Então, se a entidade trabalha todos os dias da semana, ela receberá por 30 dias e as demais continuam recebendo apenas dias úteis. Com o reajuste, o governo de Goiás vai passar a investir R$19 milhões no programa. Atualmente, 362 entidades são beneficiadas em Goiás. Um novo chamamento vai dar a outras instituições a oportunidade de integrar o programa. Essas que entraram até o momento, elas entraram através do chamamento público que aconteceu em 2019, né? E agora, se tudo der certo, ainda esse mês de outubro, vamos lançar um chamamento público, né? Um terceiro, no caso, porque tiveram 2, então será o terceiro chamamento público para novas entidades. E nós temos uma expectativa muito boa com relação a esse chamamento, porque durante a pandemia houve-se essa necessidade de abrir lugares para poder ajudar as pessoas com vulnerabilidade. Então, esse chamamento público que acontecerá agora, ele vem para atender as que ainda não foram aprovadas, as antigas de Goiás e as novas também. A Associação Solar das Acácias é uma das entidades que já recebe o benefício. Segundo o presidente do abrigo, Altagivan Gomes, o dinheiro ajuda na compra de pão para o lanche dos idosos. E o reajuste vai possibilitar a compra de outros alimentos. E o valor que é repassado, a gente compra basicamente só pão. Aumentando a questão da contribuição, a gente pode comprar outras coisas também, comprar leite, agregar outros alimentos para a alimentação deles. Camila Teixeira, da Agência Brasil Central. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale.
Muito bem, agora 7h25, a gente já entra, né, na parte das notícias locais aqui de Nossa Mineiros, dentro do Jornal Verde Vale, já destacando Wesley da Liana, a chuva que caiu ontem aqui em Mineiros, até que a chuva bem abençoada, mas o vento trouxe aí transtornos para nossa cidade, medo e também para nossa região. Olha, até agora a gente continua recebendo aqui informações através dos nossos canais aqui, principalmente pelo nosso WhatsApp, de setores, né, que ainda continuam sem energia até o presente momento. Essa energia que foi embora ontem com o primeiro sacudir dos ventos. E olha, eu vou te falar para você, as narrativas aqui de cada setor aqui são mais assustadoras do que outro, e parece que no Morro Vermelho a situação ainda foi pior. Sim, lá no Morro Vermelho, mais uma vez, né, um restaurante existente lá naquele local, foi destelhado, mais uma vez. Recentemente, né, a proprietária teve esse prejuízo em ambas as partes, em ambas as vezes, graças a Deus não tivemos vítimas, né, aos danos materiais aí, mas esses a gente trabalha e consegue reerguer. Mais uma vez, então, por lá destelhado, uma chuva forte. E assim, só para destacar, né, o IMET emitiu um alerta laranja, aliás, dentro desse comunicado deles, os ventos podem chegar entre 60 e 100 quilômetros por hora. E esse alerta, ele continua até o fim da manhã de hoje. Então, 7h27, sim, previsão de chuva para hoje, né? À noite o tempo deve ficar firme, mas aí durante o dia deve chover, a mínima 23, a máxima 31 para hoje. Aqui tá a previsão de 19 quilômetros por hora o vento, tá? Mas o IMET emitiu ontem, realmente eu vi até nos noticiários, podendo haver inclusive aí ventania forte, né? Tempestades, enfim, e aconteceu realmente, ventos fortes levando aí medo e prejuízo também na cidade de Mineiros. Aí vem aquela situação, né? Galhos de árvore caindo, fios arrebentando, pessoal sem energia. Agora há pouco um ouvinte, Jota, dizendo aqui para nós também pelo WhatsApp que havia fios, segundo o relato dele, de energia elétrica ali próximo à rotatória da Galileia, né? Fruto, obviamente, dessa ventania que aconteceu ontem à noite. A gente pede o pessoal que está passando por ali, porque não sabe se de repente é de telefonia, de internet ou de energia, aí é muito mais perigoso a condução da energia nesses fios, então muito cuidado, pessoal que está passando por aí, até que seja feito o conserto desse dano aí. Agora 7h28, a gente traz informações do Corpo de Bombeiros nesta manhã de sexta-feira, 12 atendimentos registrados nas últimas 24 horas. A gente traz um destaque, por volta de 11 horas da manhã de ontem, ali na Rua 4, bairro Popular, um acidente de trânsito, carro e moto, onde envolveu um Ford Focus e uma Honda, uma CG Titan, ocasionando 2 vítimas, uma jovem de aproximadamente 21 anos de idade, condutora da motocicleta, e encontrava-se consciente e queixava-se de dor no tórax e várias escoriações pelo corpo. A vítima, um jovem de aproximadamente 18 anos, a outra, passageiro da moto, também estava consciente e apresentava um corte aí na perna direita e várias escoriações pelo corpo. Ambos foram transportados para a unidade de pronto atendimento, onde ficaram aos cuidados médicos da equipe de plantão por lá. Então tivemos esta ocorrência de maior destaque, né, de acordo aí com a classificação do Corpo de Bombeiros aqui de Mineiros. 7h29, 7h29, bom dia para você. Esse é o nosso Jornal Verde Vale, com as notícias policiais. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Muito bom, vamos lá, trazendo ocorrências policiais, né? E também mais informações ali no Jardim das Perobeiras também, o pessoal tá enviando fotos por aqui de árvores que caíram, né? Então, muito prejuízo, muita chuva e também muito vento na noite de ontem. Mas vamos às informações da área policial. Nós tivemos também uma receptação registrada pela polícia, onde foi registrado o seguinte fato. Certo dias atrás aí nós informamos uma situação onde o ex-companheiro foi até a residência da mulher buscar algumas roupas e acabou levando aí umas bicicletas. Então, a mulher acabou descobrindo aí um indivíduo com a bicicleta dela. Ao indagar a situação, ela disse que ele falou que tinha comprado essa bicicleta aí pelo valor de R$800, né? E ele já tem algumas passagens, inclusive, um indivíduo aí já suspeito,
A polícia foi acionada, esteve no local, a bicicleta apreendida e ambos serão ouvidos posteriormente também para que o objeto seja devolvido à sua proprietária de origem. Também nós tivemos relatado uma situação onde a vítima diz o seguinte, Wesley Daliano, olha o golpe. Entrou em contato aí com o comunicante, né, se passando aí pela sobrinha do mesmo e que precisava fazer pagamentos para alguns fornecedores, mas que não conseguiria naquele momento e perguntou aí se a vítima poderia auxiliá-la nesta situação. A vítima desatenta, não observou ali a situação, só viu a foto e tudo mais. É minha sobrinha mesmo, né? Tá aqui a foto dela. Enfim, começou a passar o primeiro boleto no valor de R$1.450 em uma conta e assim a comunicante fez. Posteriormente, né, o autor aí desse golpe pediu mais 350. A vítima fez ali uma confusão, passou 150 inicial, depois 200. Como se não bastasse, aí no último dia 6, mais conhecido como ontem, a pessoa pediu aí para que fizesse um outro pagamento, dessa vez de R$2.000. E assim foi feito, né? Quase R$3.000 aí num pouco tempo, em 2 dias. A vítima acabou tendo esse prejuízo, portanto. Então tivemos registrado essa situação. Posteriormente, ela imaginou tratar-se de um golpe. As conversas foram todas apagadas, né? Não restam aí provas por lá, né, dessa negociação com essa suposta sobrinha, ele ficando no prejuízo aí de quase R$3.000. Olha, eu não sei se vai servir de alívio, infelizmente, para essa pessoa que caiu nesse golpe, mas tendo ou não a conversa, tendo sido ou não printadas, né? Obviamente que você conversou com um fake, essa pessoa tem um número aleatório, a hora que ela acaba de dar o golpe, o chip é jogado no mato para não ser rastreado. Então, dificilmente você conseguiria reaver esses valores aí mandados pelo Pix. Mais uma vez dizendo, né, Jota? O que o Pix manda, só se o Pix de lá mandar para trás. Então, outro dia uma pessoa falou, mas não dá para rastrear essas contas que estão recebendo esse dinheiro, Jota? Aí nós entramos naquela seara, né, Wesley? Isso. Daquele cidadão que foi ajudar uma outra pessoa. Um cadeirante. Né? Um cadeirante ali, foi ajudá-lo. Emprestou a conta sem saber e posteriormente a conta dele foi bloqueada por suspeita de fraude. Né? Quem não garante que aquele ou suposto cadeirante que estava ali também não está envolvido e pediu uma conta aleatória. Parte da quadrilha. Né? Ou seja, aquele que emprestou a conta nem sabia do que se tratava. Entrou de gaiato. Aí... Os laranjas, né? E assim, laranja do laranja, esse foi, né? Eles trabalham, eles têm uma série de contas de terceiros justamente para eles não serem pegos. Enfim. É complicado uma situação como essa investigar. E outra situação, Jota, dentro desse contexto, é que muitas das vezes esses dados roubados, né, para vários golpes, não só para aposentados, mas esses dados que são captados, que o cliente voluntariamente cai nesse processo de sedução aí no canto da sereia e acaba mandando aí os seus dados, contas são abertas por essas quadrilhas, ou seja, são contas que existem ali, tudo direitinho, mas a pessoa nem sabe que abriram conta no nome dela. Enfim, é uma burocracia danada, né? Vamos lá, teve uma outra situação de fraude aqui, onde a vítima, ela relata o seguinte, que ela tinha um empréstimo junto com seu esposo, só que o esposo veio a falecer. E ela quitou esse empréstimo, né, junto à instituição financeira. Foi feito aí o pagamento em 2017. Só que ela notou que continuavam descontando um certo valor na conta dela. Ela foi atrás. E aí ela descobriu que alguém, né, fez um novo empréstimo aí na conta. E ela agora busca, né, ressarcir-se aí desse prejuízo. Ou seja, receber ao menos um pouco aí do que foi lhe tirado. Vamos aproveitar essa situação, Jota, aqui para fazer mais um alerta dentre os vários que nós fazemos aqui diariamente no programa. As pessoas precisam ter o hábito, adquirir o hábito de verificarem as suas contas, né? Tirar aquele hábito do extrato. Agora com o advento, obviamente, aí dos aplicativos, né? Você tem o banco aí no seu celular, a gente fica com preguiça, às vezes, de estar verificando ali o que foi cobrado de taxa, o que entrou, o que saiu, porque só da hora que eu precisar eu vou lá e olho, né? Antigamente você tinha que ir lá no banco, tirar aquele extrato enorme de papel para você fazer a verificação, inclusive das taxas que o banco cobrava de você. Então,
cria-se o hábito aí, você que sabe, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, para você olhar aí o extrato do que aconteceu na sua conta corrente daquele mês. Obviamente que se você tiver esse hábito, adquirir esse hábito, você vai perceber lá o débito no primeiro mês que ele acontecer. E obviamente, né, muita gente aí se depara com essas surpresas desagradáveis depois de um ano, depois de não sei quantos meses, né? Porque não tem o hábito de olhar a própria conta. Olha, também tivemos outra situação, outro golpe, né? Dessa aqui é aquele do empréstimo. A Liga oferecendo empréstimo, o cidadão quis o empréstimo no valor de R$8.000, ele quis a adesão, só que aí começou a conversa fiada. É que ele deveria fazer alguns depósitos para que esse empréstimo fosse liberado. Agora, quem está apertado, precisando de dinheiro, vai buscar outros meios aí para poder conseguir aquele empréstimo. E a promessa é de que esse dinheiro depositado agora seria devolvido posteriormente, né? Que a gente sabe que não acontece. Quando se faz aí um empréstimo, você tem que ter a ciência de que tudo que é cobrado vem nas parcelas. Você não precisa pagar nada adiantado. Já tudo embutido. Exato. Ali na sua parcelinha posteriormente. Como se não bastasse outras fraudes. Vamos lá, trazendo mais. Hoje é golpe em cima de golpe, né? Sexta-feira, dia do golpe. Vamos lá, compareceu a delegacia a vítima, relatando a seguinte situação. Ela passou sua chave Pix, né, que é o número do telefone dele, para receber o pagamento no valor de R$80. No entanto, o comunicante relata que o valor foi para uma conta. Essa daqui acontece o seguinte: quando você tem uma chave Pix registrada em duas agências, aí essa conta, a hora que aparece lá para quem vai passar o Pix, né, aparece as agências. As opções das outras agências. E aí a pessoa está transferindo para uma conta aí que ele não tem mais acesso. Aí ele só registrou para tentar reaver esse dinheiro. Mas então, é importante ele reaver esse acesso na agência bancária, né, para desativar essa chave Pix. Exatamente. E a gente do Limão vamos fazer uma limonada aqui, aproveitando essa situação que aconteceu aí com essa pessoa. O Pix possibilita a você, cliente, criar até 3 chaves Pix. Então você pode criar com seu CPF, seu CNPJ, seu telefone, seu e-mail, e tem a chamada chave aleatória. Então, por exemplo, desde o início, né, que esse serviço foi implantado, sempre se orientou no sentido de que você tenha pelo menos 2, né? Ou com o seu número de telefone, ou com o seu celular, ou com o seu e-mail. Esse Pix você vai passar para pessoas conhecidas, seus parentes. E para aqueles que você não conhece, transações comerciais, você usa a chave aleatória, que aí você não está passando dado pessoal para quem está do outro lado. Então sempre é bom precaver para que lá na frente a gente não tenha dissabores e de repente você tenha o seu Pix usado aí por esses meliantes, esses fraudadores aí. Muito bem, tivemos aqui uma injúria e ameaça também nessa situação, onde compareceu a delegacia a vítima, ela dizendo o seguinte, que o ex-companheiro da mãe dela, né, da mãe dele, chegou na casa deles ali embriagado, procurando pela mãe, querendo saber dela, e ela não estava em casa, né, certamente trabalhando, e ele embriagado lá. E aí começou a xingar a mãe, começou a falar que o rapaz era moleque, não era homem, né? O rapaz quis ir lá então tirar satisfação com ele, a turma do deixa disso segurou, beleza, a confusão foi cessada por ali inicialmente e posteriormente mais à noite, por volta das 8, o elemento voltou lá, né? Certamente continuou tomando aí a sua cachaça e continuou a confusão, xingando aí todo mundo, dizendo que o rapaz lá não era homem e tudo mais. Foi quando o rapaz se apossou aí de um facão, né? E foi aí pra cima dele, né? E fez com que ele saísse do local. Aí ele sentiu um pouco de medo aí daquele que não era homem. Aí o álcool não atrapalhou, não, né? Atrapalhou, mas fugiu do local. Após isso os policiais foram chamados, né? E ele já havia vazado lá da Braquiara. Mas ele foi registrar o boletim de ocorrência, né? Contra esse rapaz aí por ameaça, né? Esse homem que chegou embriagado aí por ameaça. Achou que acabou? Temos outra fraude. Vamos lá, né? Estelionato. Mais uma. Onde compareceu a delegacia de polícia o comunicante, ele dizendo o seguinte, que por volta de 9h20 da manhã, foi sacar um dinheiro em sua conta no caixa eletrônico, né? E que ao colocar o cartão no caixa, tirou o saldo. Quando aquela olhada no saldo que você acabou de falar ali, né? Um elemento baixo de cor parda, aproximadamente 30 anos de idade, puxou o cartão e disse, né, que o caixa
em questão não estava sacando, né? O comunicante foi até outro caixa, né? E nesse instante percebeu que havia sido sacado o valor de R$ 1.400. Ao olhar em volta, né, o autor já havia desaparecido. Sabe o que aconteceu aqui? Eu acredito. Vocês entenderam, né? O cara tá ali no caixa, sim. Aí de repente o camarada puxou o cartão dele, né? Não, e aí faz a troca do cartão imediato e devolve. Vai no outro caixa que esse aqui não tá não. Não tá sacando, não. E ali tá aberto, né? Tá, e aí ele já digitou inclusive a senha. Já digitou a senha, ele volta o cartão pra lá de novo e faz o saque, né? E aí a hora que o camarada percebe que o cartão dele foi trocado, o indivíduo já não está mais ali naquela região. Então foi registrado. Agiu bem rápido, bem rápido. Esse criminoso. O criminoso agiu rápido e acabou dando esse prejuízo para o cidadão. Ô, Jota, só, já que a gente está falando dos golpes, né? Por enquanto não falou nenhum, mas eu acho que a gente poderia fazer esse alerta aqui, evitando que as pessoas caiam em mais um tipo de golpe, né? Você comentou antes da gente entrar no ar, você falou que esse golpe já circulou aqui em Mineiros. Mas vamos relembrar ele aqui, porque eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa que os criminosos entraram em contato com o telefone dela para tentar aplicar esse golpe, mas essa pessoa ela não caiu. É o famoso golpe do Comando Vermelho, né? Eles mandam uma mensagem para você, se dizendo ser do Comando Vermelho, te acusando de ser um X9, né? Um dedo duro, dizendo que você acabou ali dedurando uma boca de fumo deles, né? Exatamente. Ali eles, se você começar a dar corda para eles vão te pressionando, falando que tem o seu endereço, falando que conhece pessoas da sua família, mas que eles querem entender, vão te dar uma chance, né? São bonzinhos. E aí eles começam a pedir Pix, né? Extorquir a pessoa, tentar tirar dinheiro dela para que eles não te matem, né? E aí eles começam a ameaçar a pessoa de morte e tudo mais. Só que na realidade é um golpe, né? Na verdade são estelionatários ali tentando se aproveitar, usando aí até mesmo o nome aí da facção criminosa, né? Olha, nós tivemos exemplos aqui outro dia, que eu até relatei, eles tinham até as fotos, né, do Facebook aí da vítima. E aí mandaram, né, as fotos pra vítima. Pessoa, né? Com os nomes riscados, né, dizendo X9, vai morrer. A ameaça é forte. Então, se você não tiver uma base preparada, você treme. Pensa, você tá ali no seu dia a dia, não tá nem esperando, aí você recebe uma mensagem de um número aleatório, eles pegam uma foto sua lá da sua rede social e aí colocam ali, escrevem por cima da foto X9, riscam o rosto da pessoa, tudo isso para causar um medo, né? E isso foi ontem. Então essas pessoas, elas estão agindo aqui, né, um número DDD 66, então fica esse alerta. Na cola disso aí também, tem vários comerciantes que já relataram que recebem uma ligação, eles sabem o nome da empresa, quem trabalha nessa empresa, e dizendo que tem do lado de fora 2 pessoas que vão entrar armadas, né, e vão matar todo mundo. Para que isso não ocorra, ela deve fazer uma transferência aí para certo número, né? Aí a pessoa fica apavorada e não sai de fora, que senão a gente te mata. Ou seja, a pressão é grande ali na pessoa que atende o telefone. Mas é tudo golpe, gente. Tudo golpe. Então, mantenha-se frio, apesar aí do susto, né, para não cair em golpes. Primeira coisa, aperta a tecla vermelha, desliga. Então, pronto. Mais nada. 7h44, girando por aqui. Vamos lá, temos outra notícia policial, calma aí. Do Batalhão Rural, né? Nós tivemos aqui uma situação do Batalhão Rural, onde em ação conjunta, né, o Batalhão Rural e a Polícia Civil revidou injusta agressão e apreendeu 52 tabletes aí de maconha. Essa injusta agressão, houve troca de tiros aí. O Batalhão, né, Rural realizava um policiamento na GO 184, Batalhão Rural aqui de Mineiros, né? Quando o veículo com placa do Rio de Janeiro furou esse bloqueio, passou direto. Ao empreender fuga, as equipes iniciaram então acompanhamento com o objetivo de abordar o veículo, mas os indivíduos desembarcaram e atiraram contra os policiais. E aí foi bala para tudo quanto é lado. Mas os indivíduos acabaram se rendendo. Um autor infrator de 58 anos, antecedentes criminais por tráfico de drogas. Outro autor infrator de 25 anos de idade, também com antecedentes de tráfico de drogas. Um outro elemento preso aí com 28 anos de idade, tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. E um quarto indivíduo de 29 anos, também com passagens por tráfico de drogas. Infratores da lei alvejados,
todos com antecedentes criminais. 2 armas de fogo apreendidas, um veículo apreendido com placa do Rio de Janeiro, 52 tabletes de maconha. Né, os indivíduos foram encaminhados para o hospital para socorro médico, mas não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo aí. Posteriormente, os objetos apreendidos encaminhados à delegacia de polícia para as medidas cabíveis aí. Muita droga, muito revólver, muita arma registrada, então, apreendido, aliás, né? Então tivemos esta ação aí do Batalhão Rural aqui da nossa região. Parabéns ao Batalhão Rural, ao COD, ao CPE, às forças policiais do estado de Goiás, que não tem a mínima tolerância com esse tipo de meliante, com esse tipo de coisa, né? Esse tráfico, essa transgressão da lei. É isso aí. Olha, o pessoal tá perguntando o que havia acontecido na 4ª Avenida ontem, tinha a SMT e polícia. Não foi repassado, não vi nenhuma ocorrência neste sentido, relatada no boletim lá da Polícia Militar. 7h46, você acompanhando aqui a nossa programação, ainda temos informação da Companhia de Policiamento Especializado que recapturou um foragido da Justiça. A equipe, durante patrulhamento ali no Divino Espírito Santo, ela visualizou o indivíduo em atitude suspeita. Ao avistar a viatura, ele tentou tomar aí um rumo contrário, né? De repente você tá vendo ali, viu a barca preta, você vira, né? E começa a andar no sentido contrário. E aí já é abordado, né? Os homens de preto descem, faz a abordagem, a consulta no sistema, e ele havia rompido a sua tornozeleira eletrônica, né? O infrator de 23 anos, tem antecedentes aí por roubo, porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecente. Então ele retornou aí para a delegacia de polícia e posteriormente para a agência prisional também registrado, tá? Áudio agora não dá pra gente ouvir, tá, pessoal? Então digita aí, por gentileza. Um abraço pro amigo Ferreira, né? Policial militar que tá com a gente por aí. Dá uma digitada aí, Ferreira, pra mim, por gentileza. 7h47, vamos girando e trazendo aqui a voz do cidadão. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Muita gente participando por aqui, né? Na voz do cidadão. Pessoal fazendo aí, agradecendo, né? Avenida Contorno, lá no setor Taninho, pessoal fazendo rotatória por lá, os carros estavam em alta velocidade, né? Então, a SMT foi lá, fez essa intervenção e conseguiu tentar reduzir um pouco a velocidade da turma por lá, tá? No Residencial Buena Vista, na BV 40, quadra 35, tem postes aí com luz queimada. Na rotatória da entrada ali do setor Buena Vista, ao lado do escritório, também há postes aí, né, com a lâmpada queimada. Então o pessoal tá pedindo essa recuperação, né, dessas lâmpadas por lá, onde muitas pessoas utilizam aquele local para esperar os ônibus aí para poder ir pro trabalho, tá? Olha aí, pessoal tá dizendo o seguinte, aqui, 7h48. Bom dia, Avenida Coqueiros, rotatória ali do Rony, até ali em frente à Agrovale, tá no escuro, né? Ontem, realmente, aquela Avenida Coqueiros está desligada, ali em frente à Comiva Nova ali, né? Da Coqueiros até na rotatória do Rony também, a luz está apagada por lá, tá? Resultado de chuvas fortes dessa noite, né? Esquina do Celeiro Supermercado, alerta aí para quem transita por lá, tem aqui uma antena, né, que acabou caindo, antena, certamente aqui uma antena de internet, essas antenas de suporte, né, quase igual a da Verde Vale aqui, ela caiu, né, sobre os fios ali, muito perigo naquela região por lá, tá? Está dependurados nos fios e também em uma árvore. A Boa Vista desde ontem sem energia, o pessoal também, setor Boa Vista tá sem energia. A J da Liane Wesley, aqui na chácara, direção da Ponte João Avelino, também choveu muita energia, caiu com a chuva e até agora nada, o jeito é utilizar gerador. Aqui no Mutirão 4, em frente ao Comercial Planalto, quando não tiver aí um acidente, não vão pintar aí o asfalto, né? Se ficar 20 minutos por aqui, passam 10 carros furando o pare. Então o pessoal tá pedindo ali a sinalização por lá, tá? A N é a terceira pior do estado, né? Para lascar foi vendida aí para a segunda pior. Nós já falamos a respeito dessa situação aqui, né? A Equatorial, né? Está aí entre as
as empresas aí, né, com o pior índice no Brasil. Tomara que nós não tenhamos aquela sucessão de saudades, né? Hoje a gente está na Enel com saudade da Celg, tomara que quando essa Equatorial chegar a gente não fique com saudade da Enel, né? Olha aí, o pessoal tá dizendo aqui, Wesley, o pessoal das empresas de internet aqui na Sexta Avenida trocou alguns fios, mas deixaram a fiação antiga. A cidade inteira tem fios soltos, né? Então o pessoal tá pedindo providências. A SMT precisa fazer alguma coisa na saída da escola ali no Colégio Deputado José Alves de Assis. Às 18 horas tá um caos. Ontem eu passei por lá mesmo, pais parando em fila dupla, né? E ali o trânsito da Sexta Avenida, nesse horário de pico, saída do pessoal do trabalho, tava complicado por lá ontem. Vamos dizer que ali é quase que o coração da cidade. A Sexta Avenida ali do centro de treinamento já é complexo. Você que vem da Rua 15, passar pela Sexta Avenida, que o trânsito é intenso, aí você cai naquela rua de frente do colégio, que é a Rua 15, pra você passar pela Quarta Avenida, meu Deus. Dá um trabalho, viu? Fio caído na rua aqui na porta do CEMEI, ao lado do Senac, né? Trazendo transtornos ali próximo às gameleiras por lá, né? Boa Vista, sem luz, fio elétrico solto ali na rua do Senac, né? O pessoal tá fazendo aí o registro aqui também. Setor Nova República, estamos sem energia desde ontem também, boa parte por lá. Residencial Maria José sem o quê? Sem água desde ontem. Me passa o endereço, por gentileza, completo. Pessoal, para trocar lâmpadas em frente ao Amigão Pneus também, tá escuro por aqui. A respeito aí do que houve aí na Quarta Avenida, nós já temos a informação. Soldado Ferreira da Polícia Militar, ontem teve uma caminhada do Dia do Idoso, né? Então teve essa caminhada por lá, SMT, a polícia fazendo aí esse reforço, né? Os funcionários aí da Comelli também, Oliveira Transportes, estão curtindo aqui a nossa programação. Na rua Resende, setor Taninho, sem energia também, né? O pessoal parabenizando também a SMT pelas mudanças na Avenida Contorno. Agora, Jota, só resta uma coisa, os motoristas respeitarem essa mudança, tá? E terem consciência que aquilo ali não é uma pista de corrida, né? Então, o pessoal lá do João Avelino diz que a energia acaba de voltar por lá, né? Da distribuidora de energia, ela tem que pedir aí para as outras da internet que arrumem a bagunça. Se não me engano, tem um prazo de 30 dias. A responsabilidade porque a responsabilidade, no caso aí, seria da Enel, de fiscalização. Por quê? O pessoal de energia, eles pagam, né? De internet. De internet, eles pagam para utilizar os postes, né? Então, no caso, teoricamente, a fiscalização seria aí da própria Enel. A Rua 4, atrás do Portal ali do Cerrado, todas as casas sem água. Desde ontem também o pessoal reclamando aí, tá? Jardim Floresta, sem energia elétrica. Valeu aí, obrigado pela sintonia, o carinho com a gente. Um abraço pro meu amigo Bianco, lá da Casa das Iscas. Comigo aqui também, com a gente, curtindo a nossa programação. 7h53 na Verde Vale. Jornal Verde Vale. Bora, hora de dar tchau, Wesley. Bom dia pra você. Vamos lá, muito bom dia pra você, pra todos os nossos ouvintes que nos deram o prazer da sua companhia nessa manhã de sexta-feira, 7 de outubro. Pra você que também nos acompanhou pelo Facebook, pelo IPTV e YouTube, o nosso muito obrigado. Pra você que porventura tenha ligado o rádio agora, perdeu a hora, não tem problema, você pode ouvir o nosso programa daqui a pouquinho, disponibilizado pra você na nossa plataforma lá no YouTube. É só você acessar e você confere todo o teor do programa de hoje. Um excelente final de semana a todos. Jornal Verde Vale volta na segunda. Excelente final de semana para você também, Daliana. Para você também, Jota, gostaria de desejar aí um bom final de semana para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Amanhã, como o Wesley falou, não temos o nosso jornal, mas segunda-feira a gente está aqui firme e forte para poder trazer as informações para vocês. Como a gente havia anunciado, Wesley, durante toda essa semana, né, que o prefeito Aliomar iria tomar providências a respeito da regulamentação desses fios, ele acaba de enviar uma mensagem dizendo: estamos com uma regulamentação completa a serem observados aí pelos prestadores de serviço de internet e será divulgado na próxima semana, com previsão de multa, inclusive. Aí então, tá vai. Aí a resposta, né, do prefeito aqui pra gente, nessa situação que tem tirado aí o sossego da comunidade e também causando acidentes aí, essa questão de fios soltos pela nossa Mineiros. 7h55, gente, um bom dia, ótimo fim de semana. E não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui no Jornal Verde Vale. Tchau, tchau. Jornal Verde Vale.